para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a fazer desse início de culto, fazer desse momento de louvor e adoração, um momento de entrega, um momento de intimidade com o Senhor. Então adore a Ele de todo o seu coração, amém? Amém. Como nós somos filhos, né? E é um prazer enorme, uma graça enorme poder ser filho, poder ser chamado de filho. Amém. Então, sempre se lembre de agradecer a Deus por isso, por você poder ser filho. Amém. Assim como filhos, viemos buscar
já, porque ele me amou. Agora, a nossa divisa. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Agora vocês comigo. 1, 2, 3 e já. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Agora vamos estar vendo aí a música e o vídeo. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão
Lucas e Ítalo, que são missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia, falava de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o tio Isla e o tio Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo pro culto, do clube missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Bom, irmãos, então vamos falar um pouquinho primeiramente sobre o tema de hoje, que é oro. Nós já falamos o amo, o multiplico e hoje é o oro. Estamos aqui num cenário um pouquinho diferente, espero que os irmãos tenham gostado. De vez em quando é bom dar uma mudada, né? Mas enfim, vamos estar falando aí sobre oração, gente. Orar é fundamental. A oração, ela é a base para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, porque tudo que nós vamos fazer, a gente precisa de uma direção de Deus. E a oração, ela é a base. E esse vídeo da junta, eu confesso que eu chorei a hora que eu assisti, porque ele é muito, muito lindo. Ele fala desse poder da oração realmente. E esse vídeo, não tem nem o que falar, gente. Isso é missões. Isso é missões. É a gente falar um pro outro. E como, mais uma vez, né, a junta, eu acho incrível isso, que a junta, ela frisa muito o trabalho com crianças, ela frisa muito a importância das crianças. E vocês viram o quanto uma família inteira se converteu, uma avó se converteu, amigos foram convertidos para Jesus por conta de 2 irmãos. Aí, um exemplo lindo de 2 crianças que ouviram falar de Jesus, começaram a se envolver, foram para a igreja e que a partir disso levaram os seus pais também para Cristo. E a oração, ela é a base disso. Eu não tenho dúvida que essas crianças oraram muito para que a sua família fosse convertida. E realmente nós temos pessoas que muitas vezes nós temos vontade que se convertam, a gente gostaria que essas pessoas fossem para o céu, a gente tem um carinho muito grande. Eu tenho certeza que você ora pelo menos por uma pessoa que você gostaria que se convertesse. E nesse vídeo fica muito lindo isso, principalmente essa avó, né, que se converteu e gostaria de se batizar. E, infelizmente ela faleceu pouco tempo depois dela ter se convertido, menos de 1 ano, ela acabou falecendo. Então, muitas vezes a gente questiona algumas coisas que acontecem, a gente questiona porque muitas vezes as pessoas não vão para Cristo, sendo que, poxa, eu falei tanto de Deus para ela, para essa pessoa, ela é tão importante para mim e parece que não vai. Por que não vai? Mas tudo tem o tempo certo, não desista, não pare de orar. Na verdade, é isso que a gente tem que fazer, é continuar orando. E
uma coisa muito importante quando você pensa em evangelizar alguém, quando você tem falado de Jesus para essa pessoa faz tempo e ela ainda não se converteu, uma coisa muito importante de pensar é que você está fazendo a sua parte. Você está falando de Cristo e essa é a nossa parte. Na verdade, a nossa parte é falar de Cristo e orar por essa pessoa, nada mais. A gente não pode obrigar ninguém, gente. Mas é muito importante a gente estar orando porque a oração move montanhas. A oração faz a diferença e foi o que aconteceu na nossa história linda. Além dos pais, da avó serem convertidos, também os amiguinhos dessas crianças foram convertidos. E eu estou aqui, vou aproveitar essa oportunidade para frisar a importância do Ministério Infantil. A importância da gente valorizar as nossas crianças, irmãos. Sabe o que é o Ministério Infantil, o que é a escola bíblica? As nossas crianças, as tuas crianças vão para a escola bíblica e na escola bíblica elas aprendem a base para um dia ser um adolescente que conheceu do teu amor, para um dia ser um jovem, um adulto que conheceu do teu amor. A gente não pode obrigar ninguém, como eu falei, a nada. Às vezes, um dia, as pessoas podem se desviar. Isso não está no nosso controle, porque é uma escolha pessoal. Mas essa pessoa, pelo menos um dia, ouviu falar de Jesus. E é isso que a gente faz, a gente planta a semente de Cristo no coração das nossas crianças. E é isso que a gente faz na escola bíblica. A gente planta essa semente no coração delas. Elas vão lá, elas dançam, elas cantam, elas aprendem do amor de Cristo. E elas aprendem também a multiplicar esse amor de Cristo e fazer a diferença na vida de outras crianças. E isso é muito importante, a oração é muito importante. Então era isso que eu queria falar com os irmãos hoje. Como esse tema é importante, tudo que nós vamos fazer. E por favor, irmãos, eu peço de coração que vocês estejam mostrando os vídeos que nós estamos fazendo para as crianças. Eu estou aqui gravando de todo o coração, o Samuel que tem me ajudado também a gravar. A gente tem gravado com todo o coração para que as nossas crianças possam estar ouvindo de Cristo. É tão lindo, é tão legal ver mães que falam, olha, meu filho, minha filha está assistindo, ama ver os vídeos e faz as coisinhas. Então mostre para as crianças, incentive elas a fazerem as atividades para a surpresa final, para elas não ficarem de fora da surpresa. Então incentivem as nossas crianças a participar, ajude elas porque isso vai fazer diferença um dia na vida delas. Então, irmãos, era isso. Fiquem com Deus. Boa tarde, irmãos. Graça e paz, amém? É uma alegria estarmos aqui nesse espírito de culto, de adoração ao Senhor. Já adoramos com os cânticos, com os trabalhos de missões, né? Esse trabalho lindo de missões que tem sido feito, graças a Deus por isso, não só pela nossa igreja, mas por todas as outras igrejas, né? E agora nós vamos adorar a Deus através da palavra. Eu quero compartilhar com você uma palavra sobre o tema Por que pecamos? Né? E eu quero convidar você já deixar a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 6. Tá? Já deixa aberto, que daqui a pouquinho nós vamos ler Romanos, capítulo 6. Por gentileza, já deixa aberto aí, e aí a gente já vai meditar nele. Não precisa ser nenhum expert para entender que boa parte da nossa vida consiste numa árdua tarefa, que é aquela de encontrar respostas para os mais variados questionamentos da vida. Então a gente não precisa ser um expert para poder entender isso, né? Que nós passamos boa parte da nossa vida procurando respostas para questionamentos. É lógico que nós não vamos encontrar respostas para todas as coisas, até porque muitas dessas respostas, elas podem até vir, mas elas não vão nos satisfazer ou nos agradar, porque vão ser totalmente diferentes daquilo que nós gostaríamos que essas respostas fossem. Então nós temos uma pergunta para essa nossa meditação sobre o porquê pecamos. E ela com certeza tem as mais variadas respostas. Você com certeza deve ter uma explicação do porquê nós pecamos.
Mas depois dessa pergunta e também dessa resposta do porquê nós pecamos, a resposta que você tem, com toda certeza nos surge pelo menos mais uma pergunta, né? E a minha pergunta é: essa resposta que você tem para o porquê nós pecamos, ela convence você? Ela traz um convencimento do tipo: eu peco por causa disso. Até porque, na realidade, muitas vezes nós olhamos sempre o pecado no contexto da vida do outro. Então, na realidade, nós vamos dizer: o outro peca por conta disso. Nós não fazemos muitas vezes uma autoanálise por que nós pecamos. Nós fazemos uma autoanálise porque o outro peca. Então, veja bem que nós vamos encontrar resposta para isso, para essa pergunta: por que pecamos? Porém, a pergunta é se essa resposta ela é suficiente para nos convencer. Então eu quero convidar você nesse momento para a gente pensar sobre isso. Aí no livro de Romanos, capítulo 6, nós começarmos a fazer a nossa leitura. Que diremos, pois? Romanos 6:1, tá? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse texto é um texto muito maravilhoso. É um texto muito maravilhoso mesmo. E a gente fica a pensar como é que pode um texto trazer uma afirmação que o pecado não vai ter domínio sobre a nossa vida, e muitas vezes nós nos pegamos nessa condição de pecadores. Por que pecamos? A primeira resposta do porquê pecamos está na definição conceitual de uma palavra que está em todo esse texto, que é a palavra morte. Então, se você olhar em vários versículos, a palavra morte ou morrer, as variações do verbo morrer, elas estão presentes aí, né? Nós temos uma dificuldade em encontrarmos uma definição conceitual no sentido espiritual para a palavra morte. Isso é muito complicado para a gente compreender, porque a morte não deveria fazer parte da nossa vida. Morte tem dois significados bem interessantes. Um deles é o de separação, que se aplica às pessoas que partem antes de nós. Então, o primeiro significado que tem é de separação, e nós aplicamos isso às pessoas que partiram antes de nós dessa vida aqui. Se as pessoas partem em Cristo, a Bíblia nos garante que um dia tornaremos a reencontrá-las. Então, quando a gente pensa sobre morte de pessoas, nós precisamos aplicar o significado separação, porque ele dá uma ideia de momentâneo. Nós estamos separados por um espaço de tempo. Mas é fácil aceitar essa definição? Para nós, quando o assunto é a morte das pessoas,
o significado que damos não é separação. Nós não damos esse conceito de separação, que é a ideia de momentânea, mas nós damos o significado de extinção, ou extinção, né? Melhor falando, melhor pronunciado, extinção. E é por isso que nós sofremos muito. Nós invertemos os significados. O conceito para nós, quando alguém parte antes de nós, deixa essa vida, morre, tá? Deveria ser o conceito de separação, que é um conceito momentâneo, porque nós vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos com essas pessoas novamente, mas não um conceito de extinção, que é esse o que nós aplicamos, que simplesmente acabou e não dá mais. Pois bem, agora vejamos morte no sentido espiritual, porque eu falei morte no sentido físico, mas tem a morte no sentido espiritual. Então aí Romanos 6:2 diz assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? No sentido de morte por conta do pecado, né? Nesse sentido, o pecado traz morte. Então passamos a viver com Deus por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. O pecado trouxe morte. Mas agora nós vamos estabelecer uma relação de vida com quem? Com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, deveríamos morrer para o pecado, não no sentido de separação, mas no sentido de extinção. Mas o que nós vivemos? Novamente nós invertemos. Nós vivemos separação, porque volta e meia nos encontramos com o pecado e com ele nós voltamos a nos relacionar. Isso não acontece na relação com as pessoas morrem e nós só vamos nos encontrar com elas novamente se elas partiram em Cristo e nos céus. Nós não vamos. Esse é o sentido com as pessoas. Mas nós aplicamos o quê? Um sentido para a morte das pessoas como extinção. Por sua vez, quando nós falamos de morte espiritual, que é o outro sentido, o homem separado de Deus, e Deus dá uma nova vida para ele em Jesus Cristo, nós tínhamos que entender morte, que está ligado a pecado, como extinção. Eu não quero mais viver na vida do pecado. Mas qual é o conceito que está arraigado em nós? Separação. Então eu não estou pecando. Mas volta e meia nós nos encontramos com esse sujeito chamado pecado, e aí nós damos um abraço nele e nós voltamos a pecar. E deveria ser extinção, mas o pecado na nossa vida se torna o quê? Separação. Então nós temos uma dificuldade nesse sentido. Então a falta de uma definição correta do conceito de morte, quando o assunto é pecado, nos leva a viver a prática do pecado. Nós temos um conceito errado. O conceito de morte, e nós estamos falando do problema pecado. Eu só dei o exemplo de morte de pessoas para a gente ter parâmetro. Mas eu estou falando de pecado, da nossa relação com o nosso Deus. Então nós invertemos. O pecado não está extinto na nossa vida, nós só estamos separados dele, porque volta e meia nós nos encontramos. E a prática do pecado é o que nós estamos discutindo. O porquê que nós pecamos? Porque esse conceito de morte que o texto de Romanos 6 está dizendo, não está definido da forma como deveria estar na nossa vida. Pega aí Romanos capítulo 8, versículo 18. 8:18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, corrupção aqui é pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então veja que o que acontece. Nós temos um problema sério com isso, porque se isso não está definido em nós fazemos pecado como separação. Na medida em que nós vamos sentindo a pressão e a luta que o pecado oferece sobre a nossa vida, nós cedemos.
Então, ou seja, nós estamos separados. Pode ser que o pecado venha a acontecer ali. E quando acontece isso, a prática vai se tornando rotineira. Eu peco aqui, peco ali, e de repente eu me vejo nesse emaranhado de vida de pecado. Mas quando eu tenho isso bem definido na minha vida, que pecado, tá, leva à morte, e aqui o conceito de morte é extinção, então aí pecado passa a ser acidente de percurso. Então, o primeiro conceito, ou a primeira resposta que eu quero dar para você do porquê pecamos, é porque a definição do conceito morte, que está aqui em todo esse texto de Romanos 6, que eu li para você, não está definida em nós. Ela precisa ser bem definida. 2. A segunda resposta que damos ao porquê estamos, porquê pecamos, ela está no conceito de em quem nós estamos. Em quem você está? Há pelo menos duas alianças feitas por Deus com a humanidade. A primeira é a aliança que é feita com Adão. Deus fez uma aliança com Adão. Adão é o pai da humanidade e Deus tem uma aliança com ele. Mas Adão faz a escolha pela desobediência e automaticamente ele fez uma escolha pelo pecado, porque desobedecer é pecado. E automaticamente ele traz com isso o quê? Morte. É o que está dizendo o livro de Romanos, capítulo 6. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 22, a parte A. Porquanto, assim como em Adão, todos morrem. Então, por conta do ato de desobediência de Adão, e Adão sendo representante da humanidade, todos morrem. Mas olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, esse homem, ele é Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Representante da humanidade trouxe morte para todo mundo. Então, por conta dessa primeira aliança, todos os homens se tornaram pecadores, porque estavam em Adão. Maravilha, tudo isso bem definido. Mas em Cristo, nós temos uma nova aliança. É o que diz Lucas capítulo 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então Jesus vem para trazer uma nova aliança. Tinha uma aliança com Adão e agora ele traz uma nova aliança. Então acompanhe comigo Romanos capítulo 6, o versículo 3. Ou porventura ignorais todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Nós fomos batizados na sua morte. Está dizendo aqui o texto. Todos que fomos batizados em sua morte. Essa palavra batizado poderia ser entendida como o simbolismo do batismo. Então nós temos um simbolismo do batismo. Quando a pessoa está ali nas águas, ela desce as águas, seja no rio, seja dentro da piscina, aonde tem essa água para ela entrar, o que acontece? Nós levamos a pessoa, colocamos aqui a mão nela e levamos ela e colocamos ela embaixo da água. Isso aqui significa morte para o mundo. E quando ela vem de volta, uma nova vida com Deus. Esse é o simbolismo. Então essa palavra que está no versículo 3, ela podia simplesmente ser explicada dessa forma. Mas ela é muito mais que o simbolismo. Porque essa palavra batismo está ligada a batismo com o Espírito Santo. Então isso é diferente? Muito! Olha o que Mateus capítulo 3, verso 11, diz nas palavras de João: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso é Mateus 3,11. Efésios 1,13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse batismo aqui que está dizendo: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus,
fomos batizados na sua morte. Por quê? Porque nós morremos e agora há uma marca, há um selo pelo Espírito Santo na minha vida e na sua vida. É esse Espírito que nos tira da primeira aliança, nos tira do velho homem que se fez em Adão e nos coloca no novo homem em Cristo Jesus. Então, do verso 3 até o verso 11, o que você vai ver é exatamente falando sobre a nossa união com Cristo na sua morte e a nova vida que Ele nos dá agora. Esse texto é lindo, ele é maravilhoso. Então, aqui eu entro numa questão muito interessante. Como se fazia para não pecar na época, a partir de Adão, tá? Era a guarda dos mandamentos e da lei. Mas essa aliança não se sustentou, porque o esforço humano, ninguém conseguia chegar a Deus. Então Deus tem uma segunda aliança, baseada na graça, onde o esforço é feito totalmente por Jesus. Foi Ele que morreu na cruz, não é mais o esforço do homem. Ele, como representante da humanidade, cumpre toda a lei e mandamentos, e ainda se oferece como sacrifício perfeito, como representante dessa humanidade. Aqui se estabelece a nova aliança. Aqui o homem passa a ter escolha de onde ele quer viver. Porque com Adão era cumprimento de mandamentos, da lei e dos mandamentos. Mas em Cristo é a manifestação da graça e do poder dele para dar uma nova vida, porque o sacrifício é ele que faz. E aqui o homem tem uma escolha. Quando nós vamos para João capítulo 3, versículo 16 e 18, diz o quê? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Temos escolha, querido, de viver agora a nova aliança. A questão aqui então é de fé, é uma ordem de fé. Eu preciso escolher onde eu quero estar, em Adão e nos esforços humanos, ou em Jesus e nos esforços de Deus, para que eu não viva no pecado. Porque da forma humana, não adianta, que ninguém consegue guardar lei e mandamento. Muitas pessoas pecam ao acreditarem que seus esforços na luta contra o pecado são suficientes. Pessoas pecam justamente porque acham que podem ter o seu próprio esforço. Suas atitudes e práticas são até bem intencionadas, mas insuficientes. Só estando em Cristo e reconhecendo a nossa incapacidade de nos desvencilharmos do pecado e pedindo a ajuda dele, é que o pecado não terá domínio sobre a nossa vida. Então guarda algo que eu vou falar para você. Esforço humano, aliança com Adão. Esforço divino, aliança com Cristo. A minha pergunta é: em que aliança você está? Porque se para você é um esforço tremendo você não pecar, você está na aliança de Adão. Porque você está nos seus esforços. E você sabe que você peca, e peca de uma forma violenta. Mas se você está em Cristo, esse fardo se torna o quê? Suave. Você tem o que fazer? Tem, com certeza. Mas Ele vai dar a direção. Ele vai dar a orientação. A aliança nele. A aliança nele. Isso é fantástico. A minha pergunta é: em qual aliança você está? Então, eu chego à terceira e à última resposta do porquê pecamos. Vamos fazer um apanhado. Então, você entendeu os dois pontos anteriores. O conceito de morte para o pecado, para mim e para você, precisa ser o de extinção e não de separação. Eu não posso viver flertando com o pecado. Eu não estou separado dele e me encontro com ele de vez em quando e nós nos tornamos amigos. Não, não é isso. Precisa ser extinção. Eu não quero nada com o pecado. Separação, que é um conceito momentâneo, usamos para a morte das pessoas que partiram em Cristo e um dia vamos encontrá-las. Então esse é o conceito de morte para as pessoas que partiram. Separação. Extinção, que é o outro conceito de morte, nós aplicamos a nossa relação com o pecado. Não é momentâneo, porque não queremos mais pecar. É extinção.
é para sempre. Então, você também entendeu que existem duas alianças, uma em Adão, que por conta da desobediência dele, por consequência disso o pecado nos fez pecadores e nos sujeitou à morte física, que é essa que a gente passa a morrer, né, fisicamente, e a morte espiritual, que é a separação de Deus. E por conta disso sujeitou o homem aos esforços de ter que se salvar por meio da guarda da lei e dos mandamentos. Mas também uma outra aliança, firmada no sacrifício remidor de Cristo Jesus na cruz, na qual nós nos colocamos nessa segurança quando a Ele nós nos entregamos. Então, além da aliança de Adão, que nos coloca nos esforços humanos, tem a aliança com Cristo, que nos traz a segurança que Ele fez o sacrifício por nós, e nós agora vamos viver na direção e na orientação dEle. Então você entendeu esses dois pontos. Porque você peca, porque eu peco. Mas há uma terceira coisa. O versículo 12 de Romanos 6,12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Quando eu penso em reinado, que está dizendo não reine, eu contemplo a figura de um rei, daquele que é soberano. Esse era o tipo de monarquia que tinha lá em Israel, um rei soberano, um rei com plenos poderes. Ele podia fazer o que quisesse. O versículo está dizendo que o pecado não pode ser rei na minha vida. Ele não pode se sentir confortável nessa situação. Mas é isso que o pecado faz na vida das pessoas. Ele age como soberano e ainda autoritário. Eu sou o rei e você vai viver debaixo das minhas condições. Nas monarquias terrenas, os reis tomam essa posição e só deixam com a morte. Alguém começa a ser rei, ele só deixa se ele renunciar ou com a morte. Mas normalmente, quando ele morre, alguém na linha de sucessão da família real vai assumir sem interferência do povo, a não ser que haja uma rebelião absoluta desse povo, dizendo: eu não quero esse rei. Agora, quando eu venho para o plano espiritual, não é assim. O reinado do pecado é individual, ainda que as práticas pecaminosas possam ser parecidas ou iguais. O pecado reina como soberano, autoritário na vida das pessoas de forma individual. Você vai viver assim. Os pecados podem ser parecidos, as práticas podem ser parecidas, porém, o reinado é ali, não é para o todo. É no individual, ele reina no todo, mas ele reina na individualidade das pessoas. Então Deus olha e vê que o povo está sofrendo e estabelece o quê? Um novo rei. É o que diz Lucas 1:26 a 33. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Opa! Tem um novo rei chegando aí. Deus envia um rei, alguém simples, humilde, comum, que vai anunciar um novo reino. Olha só, terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É Mateus capítulo 4, versículo 15 a 17. Então, no mundo espiritual, eu preciso escolher quem vai reinar na minha vida. Como eu entendo quem é o rei que está governando a minha vida? É o que diz aí Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
para quem eu estou oferecendo a minha vida, é esse que vai ser o rei. Então quem está governando a sua vida? Aquele para quem você oferece a sua vida. Então o rei é um senhor que na realidade espiritual eu estabeleço sobre a minha vida. Se eu estabelecer o pecado, eu vou servir ao pecado e ele vai ser rei. Se eu estabelecer Deus, vai ser Jesus. Mas a Bíblia diz algo muito importante em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Aqui é o dinheiro. Dinheiro é um Deus chamado Mamon. Então nós não podemos servir a dois senhores. O texto está dizendo, você só pode servir um. Você serve um e você tem ódio pelo outro. Eu concluo essa palavra dando as 3 respostas para as perguntas que fizemos no início da mensagem. Por que pecamos? 1. Porque não temos uma definição de morte bem consistente. Morte para o pecado precisa ser extinção e não separação. Não quero me reencontrar novamente com o pecado. 2. Por que pecamos? Porque muitas vezes estamos em Adão e não em Cristo. Em Adão eu faço esforços humanos para não pecar. Em Cristo eu descanso no esforço que Ele fez por mim na cruz e sigo a sua direção e orientação. 3. Por que pecamos? Porque não servimos a um único rei, mas 2. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Querido, você só pode estabelecer um rei na sua vida. E esse rei, se você não quer viver na prática do pecado, esse rei é Jesus. Por que você peca? Por que eu peco? Que nós possamos analisar essa palavra e pensar sobre a nossa vida. E darmos uma resposta para nós mesmos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer. Porque nós não precisamos viver no pecado. O texto de Romanos deixa claro que nós morremos para o pecado, porque agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Eu peço ao Senhor que me ajude e ajude aos meus irmãos a refletirmos sobre essa palavra e a tomarmos posição e ação contra o pecado. Porque o texto de Romanos 6, capítulo 14, diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Obrigado porque Jesus morreu para nos livrar do império do pecado. E nós podemos viver uma vida em santidade com o Senhor. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe.